Capítulo 15. O Sermão do Monte. Volta ao reduto de Zaira. No Teatro Vivo da Universidade de Maria. Reencontramos o passado longínquo. Cristo chamando seus amigos em Cafarnaum, onde fixou morada e onde descansava de suas inúmeras viagens. Cafarnaum fica à praia do mar da Galileia, às bordas da bela planície de Genezaré. Deslumbrados com a paisagem, pois havia pomares, vinhas, campos verdejantes, flores, palmeiras e oliveiras, todo esse esplendor víamos regado por nascentes que brotavam das rochas. Muito bonito lugar, principalmente o lago repleto de barcos de pesca. Naquela região ocorreram as grandes curas, principalmente a da mais temida doença da época, a lepra. Seguiu Cristo o caminho em direção ao monte. Foi sob as árvores da encosta da montanha, pouco distante do mar da Galileia, que Jesus chamou os apóstolos e proferiu o sermão da montanha. Cristo amava a natureza. Por isso, sempre preferiu os campos, colinas e bosques às sinagogas e aos templos. Teve início a pregação. A preocupação de Jesus era para os seus discípulos, aqueles que deveriam continuar-lhe a obra. Assim como no Velho Testamento, os 12 patriarcas ocupavam o lugar de representantes de Israel. Os 12 apóstolos deveriam servir de representantes do Cristo. Encontramos João e Tiago, André e Pedro, Filipe, Bartolomeu e Mateus, estes mais ligados ao Mestre do que os outros. Ficamos sabendo que Filipe, natural de Betsaída, a cidade de André e Pedro, era sincero e indagador da verdade, mas tardio de coração para crer. Apesar de haver participado das obras de Jesus, experimentado o seu poder, tinha pouca fé. Mas mesmo assim, Cristo o amava. Enquanto Filipe era incrédulo, Bartolomeu era simples e confiava no Mestre, adorava-o. Considerando a fraqueza de Filipe, amamos o Cristo pela paciência e pelo amor que demonstrou ao discípulo. Mas eis que surgiu Judas Iscariotes, que mesmo não sendo chamado, se apresentou dizendo: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus não o repeliu, mas notamos no seu semblante uma nervosa preocupação. Respondeu com estas palavras: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus, capítulo 8, versículo 19 e 20. Com essa resposta, Jesus queria que Judas soubesse de sua pobreza, pois este queria assegurar para si alta posição no reino do Mestre. Após a ordenação dos apóstolos, Jesus foi com eles para a praia do mar, onde uma multidão já o aguardava. Havia gente da Judéia, de Jerusalém, da Pérea, de Decápolis, da Idumeia, de Tiro e de Sidom. A estreita praia não oferecia espaço para aquela multidão que desejava ouvir e ser curada. Por isso Jesus os conduziu à encosta das montanhas. Chegando a um espaço plano, sentou-se na relva. Seus discípulos e a multidão seguiram-lhe o exemplo. As primeiras palavras de Jesus ao povo foram de bênção. Bem-aventurados os pobres de espírito. O evangelho deve ser pregado ao pobre e não ao espírito orgulhoso. Bem-aventurados os que choram. O pranto que dá direito à consolação é o que tem por objeto os pecados, o afastamento de Deus, as misérias do exílio terreno. Cristo nos ensina que o arrependimento sincero tem poder de remover a culpa do pecado. O choro não consiste em melancolia e lamentação. O pranto que Cristo pregou foi o pranto do arrependimento. Quis Jesus dizer que para todo pranto existe um consolo, a fé.
Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Se possuímos humildade, sobrepor-nos-emos aos menosprezos, às repulsas, aos aborrecimentos a que estamos expostos diariamente. Aquele que não revida ofensas já galgou o altar da nobreza e é feliz, porque já venceu a si mesmo. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Sim, quão grande valor possui aquele que luta pela justiça e é justo e bom para com os seus semelhantes. Bem-aventurados os misericordiosos. O misericordioso está longe de ser contaminado pelo pensamento impuro que escurece a alma e enfraquece o senso moral das criaturas. Bem-aventurados os pacíficos. O pacificador tem o dom de transformar o espinheiro em cipreste. Em lugar da urtiga crescerá murta, e a vida exultará e florescerá como o narciso. Isaías, capítulo 55, versículo 13. Capítulo 35, versículo 1. Descortinou-se à nossa frente toda a pregação de Cristo, que deixava a multidão atenta, embevecida e temerosa. Como é difícil se salvar! Quem terá força para viver em espírito estando ainda encarnado? Mas Jesus prosseguia: Estes princípios que vos dei permanecerão. Recebei-os e edificai sobre minhas palavras. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Falou por várias e várias horas. Primeiro sobre as bem-aventuranças com os 12 versículos. Depois, o que os apóstolos deviam ser com 4 versículos. Após o que explicou que a nova lei é o cumprimento da antiga, com seus 27 versículos. Deve haver intenção reta quando se dá esmola, quando se faz oração e se jejua. 18 versículos. Devemos renunciar aos bens da terra. 16 versículos. Não julgueis o próximo. 6 versículos. Eficácia da oração. 5 versículos. Regra da caridade. 3 versículos. Evitemos os falsos profetas, os semeadores de erro e os sedutores de almas. 9 versículos. O verdadeiro sábio. 6 versículos. Vós sois o sal da terra, que a torna suportável. Se perderdes seu sabor, que acontecerá ao mundo? Vós mesmos sereis jogados fora e tratados como coisa sem valor. Vós sois a luz do mundo, uma claridade sobre um monte, brilhando durante a noite para ser vista por todos. Não escondam a vossa luz. Deixai que ela brilhe para todos e que as vossas boas obras brilhem para serem vistas por todos, de tal maneira que louvem o Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Todos os seguidores do Cristo devem ter viva consciência de suas responsabilidades perante o mundo, cultivar em si mesmos uma espiritualidade verdadeira e empregar esforços na obra da caridade. Semear amor para com o próximo fará de você a luz do mundo e o sal da terra. A nova lei era complemento da antiga, pois Deus inspirou os livros de ambos os testamentos, dispondo com sabedoria para que o novo estivesse latente no antigo e o antigo se tornasse claro em um novo. Os livros do Antigo Testamento, avivados na pregação do Evangelho, adquirem e manifestam seu pleno significado nos livros do Novo Testamento, que eles iluminam e explicam. Deve haver intenção reta quando se dá esmola, quando se faz oração e se jejua. Capítulo 6. Condena-se a afetação dos que fazem exibição do que dizem ser fé. A oração é a ocasião da mais íntima religiosidade. Por isso, toda e qualquer ostentação esvazia-se-lhe o valor
e o conteúdo. Capítulo 7. Não julguemos o próximo. Só Deus é juiz e penetra os corações. Por isso proíbe-nos julgar a culpabilidade interior de qualquer pessoa. No Sermão do Monte, Cristo apresentou os princípios de seu reino. Mostrou serem eles a grande norma de vida. Para melhor fixar a lição, dá o exemplo. Não vos basta ouvirdes minhas palavras. Cumpre-vos pela obediência torná-las o fundamento de vosso caráter. O orgulho não passa de areia movediça. Se edificardes sobre teorias e invenções humanas, vossa casa ruirá. E termina o poema de Luz dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Capítulo 7, versículo 24 e 25. Muitos acham que o Sermão do Monte está restrito a bem-aventuranças, e por aqui constatamos que nele está escrita quase toda a doutrina de Cristo. As luzes do palco foram se apagando, mas permaneci sentado. A figura majestosa de Jesus continuava a cintilar diante dos meus olhos, principalmente no momento em que ele orou o Pai Nosso, algo muito difícil de grafar no papel. Irmão, vamos embora. Fernando espera por nós, disse Carina, tocando meu braço. Levantei-me, seguindo-a. Gostou da aula? Perguntou. Aula? O que recebemos foi um banho de amor. Retroceder no tempo e presenciar os fatos de ontem é uma bênção que somente essa casa oferece a ínfimas criaturas como nós. Tremi de emoção vendo o monte das bem-aventuranças, o lago de Genezaré, a praia de Cafarnaum, enfim. Senti-me um discípulo de Jesus. Como eu gostaria de narrar o significado de cada versículo deste enorme poema. Talvez um dia eu tenha condição de fazê-lo. Fomos até o alojamento 9, onde Fernando se encontrava, vestido com as mesmas roupas. Ainda nessa roupa? Perguntei intrigado. Claro. Pode me dizer onde encontro outra? Difícil já me foi reencontrar essa? Tem razão. É algo ainda muito difícil de ser analisado por um recém-chegado. Olegário, que lá já se encontrava, convidou Fernando para ir até o departamento de trabalho. Ele me pareceu bem confiante, porém, quando lá chegamos, ele não queria entrar para a entrevista. Mas assim mesmo foi. Ao voltar, carregava um uniforme de trabalho e tinha nos olhos imensa tristeza. Sentou-se em uma cadeira e chorou copiosamente. Em respeito a esse momento de desabafo, eu, Olegário, Sara, Samita e Hilário permanecemos calados. Depois, Fernando levantou-se, informando-nos. Mandaram-me para uma zona de sofrimento. Eu sou Fernando, tenho doutorado, sou culto, e me mandaram plantar capim. Ainda bem que é capim. Com tanto orgulho, devia plantar pedra, retruquei. Desculpem, mas estou deveras revoltado. Vamos ao Vale Lilás, Fernando, onde muitos nos esperam, interveio o Olegário. Começou a ir para Fernando a caminhada no lodaçal do umbral. Bastante assustado, não saía do meu lado e do de Olegário. À medida que avançávamos, parecia-nos que tudo ia ficando mais difícil. Até que avistamos um morro que nos pareceu mais seguro. Quando o atingimos, sentimos como se tivéssemos saído do inferno e chegado ao céu. No pico do morro, os fluidos eram tão benéficos que nos sentimos reconfortados. Não resisti. Deitei-me olhando para cima, meditando numa boa. Olegário chamou-me à realidade. Luiz, vamos orar para descermos ao Vale Lilás. Que? Vamos descer agora naquele buraco escuro? Sim, Luiz. É lá que Fernando vai trabalhar.
Bati no ombro de Fernando. Você merece, amigo. Bom trabalho e até mais ver. Virei as costas para ele como se fosse voltar para casa. E de repente me vi embaraçado numas teias parecidas com as de aranha, porém pegajosas, gosmentas. Gritei, sendo socorridos por Olegário e Salete. Falei zangado. A gente nem pode brincar, vocês levam tudo a sério. Estamos em uma zona de tanto padecimento que não vejo graça alguma, disse Salete. Karina e Sara tudo faziam para conter o riso. Cutuquei-as, engraçadinhas. Jogo vocês lá embaixo, hein? Salete e Olegário nos levaram a uma pequena cabana onde encontramos Jerônimo, Tomás, Jerônimo e Baruque, que nos receberam com carinho e nos ministraram passes reconfortantes. É verdade que estava fugindo? Inquiriu Baruque, olhando para mim. Não, veja só, eu fugir? Estava só brincando. Jerônimo espantou-se. Brincando? Sim, falou Salete. O Luiz é um jovem feliz e, quando a situação vai ficando séria, ele nos livra da tensão com algumas brincadeiras. Eles não entenderam, mas segurei o braço da doutora e lhe dei 1000 beijos. Ela sorriu, acariciando-me os cabelos. Aqueles amigos nos ofereceram o mais moderno tratamento de equilíbrio. Passamos uns 2 dias energizando os centros de força, reequilibrando o espírito e aprendendo alguma coisa sobre aquele lindo lugar cujas flores do campo davam-nos boas-vindas. Já estávamos mais ou menos cientes do trabalho que iríamos realizar. Fernando raramente falava, parecia assustado. Olhei-o com seu uniforme de operário. O milionário terreno ali estava, pobre em suas belas vestes, carros e avião. Era um filho de Deus, igual a muitos outros. Aproximei-me para descontraí-lo. Como está? Um pouco assustado. Sabe, Luiz, fui um empresário bem-sucedido. Jamais me imaginei em uma situação como essa. A morte, para mim, era o fim de tudo. Agora estou aqui. Vou enfrentar um emprego e nem sei o que me espera. Apenas lhe sorri. A descida era áspera e difícil. O odor insuportável. Estávamos chegando no vale. Podíamos visualizar casas muito estranhas, todas pintadas de vermelho e lilás, e as ruas repletas de espíritos, homens e mulheres de aspecto nada tranquilo. O que eles fazem? Perguntou Fernando, cheio de curiosidade. Nada. Vivem na orgia. São homens e mulheres que fizeram do sexo um comércio sujo e hoje tentam fazer o mesmo aqui. As mulheres correram para nos abraçar, mas nossos guias nos protegeram com cuidado. Passamos a praça, alcançando o alojamento, onde fomos recebidos por Eliette, Sabrina e Geraldo. Era uma construção semelhante a um centro espírita. Observamos que suas paredes eram de material diferente, isolante. Qual o trabalho de vocês aqui? Perguntei a Eliette. Prestamos ajuda aos doentes. Eles aceitam ajuda? Sim, quando nos procuram, encaminhamos-los aos postos de socorro. Sabrina nos levou ao subsolo, onde em umas 20 camas encontramos homens e mulheres em estado precário, encolhidos nos leitos. Cobriam as cabeças como se quisessem esconder-se de nós. Olegário aplicou passes em todos eles e ali ficou com Salete e Sabrina, enquanto nós voltamos ao salão. Você é o novo ajudante? Indagou Eliette a Fernando. Sim, senhora, falou aproximando-se, beijando-lhe a mão. Pensei, coitado, não sabe o que espera. Posso saber, senhora, qual será o meu trabalho? Perguntou-lhe Fernando. Sim, logo virão os outros e você vai juntar-se a eles. O que fazem? Perguntei. Dão ronda na cidade. Quando existe alguém pedindo socorro, trazem para cá. E naquela gente, não tenta entrar aqui? Não. Aqui é uma casa de Deus, cujas portas e janelas
estão guardadas, como guardados estão os seus filhos nas chagas de Jesus. Voltei-me para ver quem falara e me defrontei com um velhinho muito simpático, que nos cumprimentou amavelmente. Irmão Geraldo, este é Fernando, disse Eliette. Sim, seja bem-vindo. Enquanto isso, chegou a caravana com os guardas, Hugo e Tibúrcio, trazendo 2 moças e um homem, com as roupas rasgadas e pele cheia de herpes. Mas nós seguimos com Fernando e o irmão Geraldo até a cidade de Lilás. À medida que ganhávamos as ruas, notávamos que aquelas mulheres não desejavam ver o Frei, ignoravam sua presença, mas o respeitavam. De súbito, de uma das casas saiu uma mocinha de uns 15 anos. Parou à nossa frente, cumprimentando o Frei Geraldo, mas se enfureceu quando viu Fernando. Você aqui, seu bandido? Como esperei? Você é a causa de toda a minha vergonha e o meu fracasso. Não a conheço, senhorita, esclareceu em resposta. Ele, tão polido, era agredido por aquela mulher. Os guardas a afastaram, mas sua voz ficou presente. Perguntei a Frei Geraldo. De que morreu? De overdose. Bonita moça. Sim, muito bonita. Sua beleza foi justamente o seu martírio. O Frei virou-se para Fernando e indagou. Irmão, sabe agora por que veio até aqui? Sim, senhor, respondeu humildemente. O irmão, por se julgar rico, achava-se no direito de brincar com os sentimentos das suas operárias, e Senira foi uma das vítimas. Por isso o irmão aqui se encontra, para tirá-la daqui. Ele ainda tem outras conhecidas nesse lugar, Frei? Sim. Fernando era um colecionador de carros, aviões e mulheres. Só aqui se encontram 5. 5? E olhei para Fernando. Que trabalho, amigo, você vai ter? Espero que não se traia. Ele não terá tempo para errar, porque nesse vale trabalhamos muito por muitos, replicou o Frei. São considerados doentes? Sim, muito doentes. E aqui estão confinadas as mais perigosas mulheres, aquelas que levaram a desgraça, o desespero e a lágrima aos lares, e também muitas que foram vítimas de uma sociedade materialista. Vimos meninas aparentando uns 12 ou 13 anos, que tristeza. Eram verdadeiros vampiros fitando-nos com deboche, com olhar de mulher sem dignidade. O Frei continuou mostrando-nos o vale. Enquanto isso eu pensava, como o homem paga caro por algumas horas de prazer na carne. Ninguém pode imaginar o que vimos. Frei Geraldo passava por aqueles pares como se não os notasse. Era um médico de almas, e não um ser imperfeito que julga o seu próximo. Fernando, contudo, era a figura do desespero. Tive pena e pedi ao olegário para que ele voltasse conosco. Quem planta dor tem de transformá-la em bênção, foi a resposta. Para ele vai ser difícil, mas quando desejamos servir a Deus, tudo se torna fácil. E assim varamos aquela zona de trevas, onde Frei Geraldo era mais um apóstolo de Cristo levando a luz à escuridão. Os gritos eram terríveis, formas diabólicas apareciam, rostos deformados, expressões animalescas. Ora a paisagem era escura, ora uma luz estranha, avermelhada, surgia varando a atmosfera esfumaçada. Nessas ruas, as figuras humanas, se assim podemos dizer, blasfemavam umas contra as outras. Quando não, estavam se beijando e fazendo sexo. Desejava ajudar alguns que levavam ao pior, mas o Frei não parou para prestar qualquer socorro. Era o mundo da dor. O que está sentindo? Perguntei a Fernando. Estou apavorado, nunca imaginei pudesse existir algo semelhante. Diante de nós, algumas mulheres e homens disputavam entre tapas um pouco de lama, como se estivessem mortos de sede e fome. Nem nos percebiam a presença.
caminhamos entre aqueles seres tão sofridos, até chegarmos a uma pequena barraca, onde 4 irmãos nos aguardavam. Frei Geraldo nos apresentou e imediatamente fomos abrigados na barraca. Ficamos sabendo que aqueles 4 irmãos prestavam auxílio no vale. Se alguém desejasse ser socorrido, eles o retiravam dali. Só há vocês aqui? Não. Existem muitos outros irmãos, esclareceu um deles. O legário fez a apresentação. Trouxemos um ajudante, o Fernando. Ele é recém-desencarnado, mas recebeu esse prêmio para ressarcir seus débitos aqui, junto às suas vítimas. Fernando baixou os olhos envergonhado. Aqueles companheiros narraram para Frei Geraldo os últimos acontecimentos. Disseram que Zaira estava levando um número de espíritos cada vez maior à Terra, uma legião de seres para atuar junto aos encarnados. E eles podem fazer isso? Essa zona, Luiz Sérgio, está ligada ao plano físico. Ela é uma concentração daqueles que não desejam cumprir com os deveres de filhos de Deus e vivem apenas aproveitando a vida. Sexo, jogo, bebida, prostituição. Por isso estão bem identificados com as mentes daqui. Geraldo tomou uma decisão. Irei falar com Zaira. Já está na hora. Cuidado, irmão. Ela é perigosa, alertou um dos lanceiros. Calma, Lourenço. Deus estará ao nosso lado. Que assim seja. Não sabia eu se ficava ou se pedia para acompanhar Frei Geraldo. Estava a pensar quando ele disse: todos me acompanharão, com exceção de Fernando. Fiquei contente e assim voltamos pelas ruas estreitas daquele lugar tão horrível. Mas à medida que nos aproximávamos de Zaira, as ruas iam ficando mais bonitas, cuidadas pelos escravos daquela mulher que eram obrigados ao trabalho. Eu a tudo observava. Eles viviam como em pleno carnaval, tamanha orgia. Nós parecíamos peixes fora d'água, pois até o nosso vestuário era de outro mundo e não dali. E o pior é que eles não se interessavam em sair dali. Um número pequeno é que se chamava por socorro. Chegamos ao reduto de Zaira. Frei Geraldo e o irmão Quirino pediram para sermos recebidos por Zaira. A guarda disse que ela não queria ver-nos. O irmão Quirino apenas empurrou o portão e este se abriu. A guarda ficou estática, como se hipnotizada. O homem entende das coisas, sussurrei para Hilário. Ele virou-se para nós com o sorriso dos homens santos. Senti-me feliz por existirem criaturas assim. A casa, um palácio. Era de um mau gosto incrível e o odor de enxofre, que tomava conta de todo o ambiente, causava náuseas não só a mim, como aos outros irmãos. Encontramos Zaira sentada em seu escritório. Entramos e ela nos recebeu assim. Agora, além de beatos, são mal educados. Só não os machuquei porque não gosto de brigar com os irmãos do Cordeiro. Mas quero avisá-los de que da próxima vez jogarei sobre todos uma solução destrutiva que o meu departamento científico descobriu. Que Deus a abençoe, irmã, falou Frei Geraldo calmamente. Eu sempre digo a Jesus que a irmãzinha é uma boa menina, que foi a crosta que lhe corroeu os sentimentos, mas tenho fé de que um dia estas mãos irão segurar as suas e partiremos juntos dessa zona de sofrimento. Frei Geraldo, não brinque com coisas sérias. Jamais deixarei esse paraíso para me confinar no seu céu, creia-me. Sou feliz aqui e nada, nem o seu Deus, vai mudar o meu pensamento. O pensamento ainda vai demorar, mas os sentimentos logo brilharão de fé e esperança. Deixemos de conversa e vamos ao que vieram fazer aqui. Olhando para o irmão Quirino, falou: não gosto de você. Ainda vou descobrir o que usa para neutralizar a ação da minha guarda. É um atrevido e mal educado. Desculpe, minha irmã, mas quantas vezes for preciso, aqui estarei, pois sou um servo do Cristo.
Sacudiu a mão, dizendo uma série de palavrões. Depois olhou para o nosso grupo e perguntou, soltando gargalhadas: E esses patetas? O que vieram fazer aqui? Desejam me levar? Não. Eles aqui se encontram em trabalho. São eles que irão levar os doentes do vale. Está bem. Se é isso que vieram fazer, podem fazer. Peguem os loucos do vale em 7, que estão dando muito problema. Gritam tanto que me atrapalham o sono. E se os solto, brigam demais. Por favor, levem todos, pois aquele lugar já está lotado e tem mais pessoas para confinar ali. Por falar nisso, Zaira, vim aqui para saber sobre essa Zona 7, falou Quirino. Por que ela existe? Ora, seu bobo, então não sabe que jogo ali quem não deseja obedecer minhas ordens? Por que, Zaira, você leva os garotos, garotas, mães e pais de família a se prostituírem e se afundarem nos vícios? Eu nada faço, mas eles alimentam esse vale, suas emanações é que nos fornecem o prazer. Graças a eles, não existe morte para os que gostam de gozar a vida. Zaira, o homem vai à terra para cumprir o plano de Deus. Ninguém vai à terra para fazer o mal. Mal, Frei? Que mal, se somos os deuses do prazer. Não vim aqui para lhe falar de Deus. Vimos aqui para lhe dizer que o Senhor logo vai destruir essa terra de sofrimento. Uma mudança vai se operar na terra. Esse lugar também sofrerá uma transformação. Gostaríamos que a irmãzinha daqui saísse antes disso ocorrer. Por que está preocupado comigo? Aprendi a amá-la. Amar-me, Frei. Que palavras vazias. Eu não acredito no amor. Que pena. Só o amor cobre a multidão de pecados. Só o amor faz germinar o grão. Só o amor enxuga as lágrimas. Só o amor dá força ao viajante cansado. Chega e me diga o que o Senhor fará. Cairão sobre a terra os anjos do Senhor. A terra será iluminada com a sua glória. Caiu Babilônia, a grande, e tornou-se habitação dos demônios, guarita de todo espírito imundo e albergue de toda a ave hedionda e abominável. Apocalipse, capítulo 18. Que quer dizer isso tudo? Perguntou Zaira com um ar de desconfiança. Irmã, Deus fala dessa sociedade anticristã. Se alguém, não obstante as dores, quer continuar no mal, que continue. Deus o deixa agir, mas o castigo será terrível. O plano de Deus não se deterá diante da conduta do homem, seja ele quem for. No final, cada um recebe a recompensa de acordo com suas obras. Voltou a perguntar a Zaira. Os maus serão afastados. Todos aqueles que de alguma forma tiverem agido contra a lei divina, para os quais não haverá prêmio ou gozo, serão lançados na segunda morte, infinitamente eterna. Segunda morte? O que significa? Sim, Zaira. Serão levados para um novo planeta e lá iniciarão uma nova caminhada. Dura, penosa, sofrida e cheia de remorsos. Veio aqui somente para me doutrinar. Não, filha. Vimos pedir-lhe permissão para socorrer suas vítimas. Já falei. Pode levar todos eles. E, por favor, vá embora. Senão os transforma em bichos. Podes? Perguntei. Posso. Venha cá que lhe mostro. Quirino amarrou os passos. Ela não pode me fazer mal. Por isso não a temo, falei. Zaira, aproximando-se de mim, disse a Quirino. Deixe que ele venha a mim. Por quê? Não confia no seu discípulo? Ou conhece a minha força? É que Luiz Sérgio não tem tempo para ser testado agora. Um dia, quando voltarmos aqui, terei prazer em entregá-lo para o teste. Que pena que hoje não. Até o achei bonito. Dei-lhe aquele olhar de desespero e dali saímos silenciosos. Mas antes, Quirino e Geraldo pediram licença
e abençoaram Zaira. Eu não vi a hora de me livrar daquele olhar de bruxa quando ganhamos o jardim. O Olegário me falou. Luiz, foste o escolhido, hein? Agora me responda. Eu não sei porque os nossos amigos Quirino e Geraldo não confiaram na minha fé, nem no meu equilíbrio. Frei Geraldo apenas sorriu. Carina me falou. Deixa de ser bobo, Luiz. Não vê que aquela mulher é terrível e que nós somos ainda tão pequenos que ela pode nos maltratar com seu ódio? Não, comigo não. Logo de início eu lhe dava aquele fora. Está bem. Se você deseja ser testado agora, falou Quirino. Volte e passe 3 dias com Zaira. Nós o esperamos na cabana de Jesus. Parei olhando para trás. Está bem, adeus. Adeus, amigos. Volto para junto de Zaira. Sara pegou meu braço. Luiz, por favor, não seja criança. Vamos embora. Não. Quero ser testado agora. Adeus. Até logo mais. Quirino e Geraldo foram andando, nem se importando comigo. Carina e Hilário, sim, estavam desesperados. Deixei-os chegando até os guardas. Alô, pessoal, como vão vocês? Os guardas nem me deram bola. Insisti e aí eles responderam. Que deseja novamente? Nada. Voltei porque esqueci de me despedir de vocês. Até nunca mais. Tchau. Corri até alcançar meus amigos. Ô Luiz, não brinque com coisa séria, disse Carina aliviada. Eu não estava brincando, mas na hora em que cheguei ao portão, olhei para dentro e revi Zaira sorrindo de alegria e dei no pé. Quirino e Geraldo têm razão, ainda sou um bebê. Nada sei ainda deste mundo que encontrei, disse beijando a face daqueles 2 santos homens. Que Deus os fortaleça para nos dar bons exemplos, falei. Capítulo 16. O homem constrói sua própria cruz. Recolhemo-nos para o devido descanso, pois no dia seguinte novos trabalhos nos esperavam. Custei-me desligar de Zaira, misteriosa mulher. Não compreendia como alguém detinha o poder de escravizar o próximo. Depois do repouso, vimos-nos novamente ao lado daquela gente esquisita. Quirino e Geraldo estavam agora se dirigindo à zona de socorro, onde criaturas estranhas brigavam entre si, umas querendo comida, outras perfumes e roupas. Com amor e respeito, nosso grupo foi prestando auxílio àqueles seres tão infelizes. Irmão, por que a maioria não deseja sair daqui? Uns relutam até mesmo em aceitar ajuda. Perguntei a Quirino. Luiz, nesse vale, os irmãozinhos vivem quase na crosta da terra. Por isso agem como se encarnados fossem. Parece que neles o sexo é uma fixação. Tem razão, Luiz. Esse órgão divino é por eles manchado de vergonha e ódio, esquecidos de que a permuta das células sexuais garante a continuidade das formas físicas. Assim como o coração, os rins e outros órgãos, o sexo deve ser respeitado, porque dele precisamos. Tornamo-nos escravos desse órgão, é sermos muito pobres de sentimento. Passamos por vários casais em total delírio. Quirino e Geraldo baixaram os olhos, não querendo presenciar as cenas degradantes. Carina e outros davam assistência aos doentes. Muitas vezes estes eram impedidos de serem assistidos por outros, que tentavam convencê-los de que ali era o mundo deles. Esse vale é muito grande, Quirino. Sim, Luiz, muito grande. E como agem esses irmãos no plano físico? Muito simples. Geralmente vivem na crosta da terra, participando das orgias dos encarnados, sugando as emanações do sexo, das bebidas, do tóxico e do fumo. Não raro são usados para levar as desavenças aos lares. Fiquei calado. Quando terminamos de prestar socorro àqueles dementados, fomos informados de que na Praça dos Prazeres estava sendo torturado alguém que desejava fugir.
Seguimos para lá, e qual não foi nossa surpresa ao defrontarmos-nos com um jovem de 18 anos, todo machucado. Quirino interpôs-se entre os algozes e o jovem. O que fez ele? Um traidor, vivia com a chefa e agora estava trocando-a por outra, responderam. Ali mesmo, o jovem recebeu tratamento. Percebi que os guardas de Zaira não ofereciam resistência. Rodrigo foi retirado dali e levado até a cabana de socorro. Fernando nem respirava, parecia que o estava no ar. O que acha, amigo, de tudo isso? Luiz, estou ficando louco. Ainda me custa acreditar que por detrás do túmulo existia uma vida semelhante à que eu vivia. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei, mas posso dizer-lhe, aproveite cada minuto de tudo que você participa. Acompanhamos os outros que levavam Rodrigo. Ao chegarmos à cabana, Quirino fez irradiações magnéticas, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do jovem, e este, que antes gritava sem parar, foi se acalmando até cair em sono profundo. Ali ficamos tratando de Rodrigo. Frei Geraldo avisou que logo iríamos sair. Em dado momento, escutamos vozes e saímos para verificar o que se passava. Deparamos-nos com uma guarda de uns 20 homens, que ali vieram em busca de Rodrigo. Que desejam? Indagou Quirino. Zaira mandou buscar o traidor, responderam. Irmãos, não podemos entregar o doente, logo o levaremos para o hospital de Maria? Nisso, o chefe quis empurrar Quirino para entrar e apanhar Rodrigo. Mas, para sua surpresa, quando tocou, viu-se no chão, levantando-se ainda mais furioso. Deixe-nos passar, vocês estão abusando da nossa hospitalidade. Voltem e digam a Zaira para ela mesma vir buscar o garoto. Quando Quirino falou, a guarda deu para trás e saiu. Aproximei-me dele, tocando-o para ver o que ia acontecer. Ele sorriu. Que é isso, Sérgio? Por que o homem caiu? Porque teve medo, só isso. Nada falei, mas me intrigou aquela força magnética do nosso amigo. Geraldo interveio, alertando-nos. Vamos sair daqui antes que Zaira se enfureça. Mas antes, Lourenço deu um bom passe na Carina, na Sara, no Hilário e no Luiz, porque eles, quando encarnados, usaram o cigarro e consumiram a carne. Lourenço antes examinou as condições de nossa saúde, detendo as mãos sobre os nossos pulmões e estômagos. O que tenho no pulmão e no estômago, inquiria? Ainda não estão limpos os seus pulmões. Assim como no órgão digestivo, ainda encontramos toxinas provenientes de gorduras das carnes de animais. Mas tanto tempo faz que desencarnamos? Muito tempo para você, Luiz. Quero que compreenda que enfrentamos os espíritos trevosos deste vale. Temos de estar bem limpos, pois esses irmãos conhecem os pontos fracos dos nossos corpos. Lourenço, e tem médiums que diz que fuma e come carne para ajudar os espíritos sofredores. Ele nada acrescentou, continuando a equilibrar os nossos corpos. Tudo terminado, despedimos-nos dele, ganhando a rua. Já estávamos longe, quando notei que Fernando nos acompanhava. Rapaz, por que não ficou na cabana? Quirino interveio. Ele voltará depois. Hoje não é um bom dia. Teremos de socorrer Rodrigo e Zaira está enfurecida. Peguei no ombro de Fernando. Amigão, ainda bem que você volta com a gente. Passamos pela rua e percebemos que muitos daqueles espíritos se alimentavam como se estivessem encarnados. O odor que exalava dos pratos era semelhante ao de carne assada. Observava-os com insistência quando o legário me chamou a atenção. Cuidado, eles são perigosos. Já estávamos saindo quando a guarda de Zaira alcançou-nos e barrou nossos passos. Frei Geraldo,
Nossa chefa mandou buscar vocês, mas já estivemos com ela. Agora estávamos de volta às nossas casas. Não queremos saber de nada. Vamos até Zaira. Quirino olhou para Geraldo e falou: Vamos, irmãos. Saber o que deseja nosso irmão Zaira. Gelei. Meu Deus, o que iremos fazer ante aquela mulher? Pensei. Ninguém falava, só orava. Voltamos. Você já veio aqui antes? Quis saber Fernando. Sim. E você não podia vir agora. Veja só, você está aqui. Fomos acolhidos novamente naquela casa suntuosa. O coitado do Rodrigo inconsciente, deitado na maca. Nem sonhava que estava de volta àquele inferno. Zaira nos esperava na sala e disse ao Frei enfurecida: Deixei o senhor entrar na minha cidade e o senhor me rouba o marido? Perdoe, minha irmã. Nós estamos apenas retirando daqui aqueles que não lhe servem mais. Mas este eu desejo que fique junto a mim. Vou castigá-lo até que não suporte mais. Irmã Zaira, falou Geraldo. Cale-se, gritou. Eu não sou irmã de ninguém. Podem voltar para o céu de vocês. Deixe-me em paz no meu inferno. E caiu na gargalhada. Deixaremos. Mas antes queremos dizer-lhe que a vida não se joga fora. E você, Zaira, está cada dia destruindo-se pelo ódio e pela vingança. O que ganha comandando falanges de trevosos? Lares desfeitos, assassinatos, roubos, jogos tóxicos. Isso é vitória. Não, Zaira, isso é morrer por falta de valores. O ser que só pratica o mal vai se endurecendo de tal modo que seca, como a figueira estéril a que Jesus se referiu. Seca e se vê sozinho, sem frutos, sem folhas, sem raízes. Pense bem, até quando você dominará esse vale? Até a morte de todas as suas esperanças? O que está fazendo com esse jovem que poderia ser seu filho? Até quando vai segurá-lo aqui? Cale-se, monstro. Não calarei, porque Cristo é que fala em mim. Chega, Zaira, de cometer loucuras, de matar e de levantar falso testemunho. Chega, falou virando-se para nós. Vamos embora. Nada mais temos a fazer aqui. Sentada em sua cadeira, Zaira ficou em silêncio. Nós fomos saindo, seguindo o irmão. A guarda tentou detê-lo, mas Quirino nada fez. Mas mesmo assim eles recuaram, como se tivessem levado choques elétricos. Só consegui acreditar que estávamos distantes dali quando ganhamos a outra dimensão, e o ar foi ficando mais puro. O grupo cantava: Salve, meu pai amigo, salve, meu pai amigo. Meu Deus, quero ficar contigo e junto a todos os teus. Guia-me, meus passos, dá-me a tua luz, floresce esse espaço, com as bênçãos de Jesus. Salve-me, Pai, salve, meu Deus, dá-nos esperança, amor no coração. Somos as tuas crianças, segura as nossas mãos. Salve, meu Pai, meu Deus. Nosso grupo levava inúmeros doentes, principalmente Rodrigo, a presa de Zaira. Aproximei-me de Quirino. Irmão, conhece bem Zaira, não é mesmo? Ela é uma sofredora. Vive bem longe de Deus. Comanda uma das maiores e mais poderosas falanges que atuam junto aos encarnados, levando-os aos vícios. Quem é ela, Frei? Zaira sempre viveu subjugando o próximo, e hoje ficou enfurecida por se sentir inferior aos trabalhadores do Senhor. Como é possível existir tal inferno? Os encarnados, dia após dia, constroem lugares como este, de onde partem criaturas que lhes farão companhia. O homem constrói sua própria cruz. Não sei não, mas achei que ela os conhecia muito bem.
Sim, sempre trabalhamos aqui. Somos o seu freio, por isso ela nos odeia. Deixamos aquele vale onde a orgia do sexo, da bebida e do tóxico imperaram, para a tristeza do Filho de Deus. O lugar, muito estranho, era um inferno apregoado por certas religiões. Aproveitei para perguntar a Geraldo: por que o Fernando não ficou no vale? Ele não tinha de trabalhar lá? Sim, mas antes terá de dar uma chegada até o seu lar. Por que, senhor? Perguntou Fernando, muito intrigado. Sua família está necessitando de você. Fernando, bem diferente de mim, contentou-se com a resposta. Fiquei bastante preocupado. Algo sério deveria estar acontecendo. Pare, Sérgio. Deixe de chegar à próxima hora. Não antecipe as coisas, disse-me Sara. À medida que chegávamos à casa transitória, a atmosfera ia ficando mais etérea. E tudo ficou melhor na hora em que aquele lar se abriu para nos abrigar. Eliette, contente, nos recebeu, pedindo a Sabrina que nos ajudasse. Ficamos naquela pequena casa fortalecidos com um suco de frutas e um bom caldo. No dia seguinte, despedimos-nos dos amigos e, para minha surpresa, deixamos Fernando, que teria de prestar auxílio à sua família, mas não sob nossa guarda, e sim do grupo que opera no vale comandado por Zaira. Abracei bem forte o amigo e voltamos para o nosso alojamento. Depois de entregarmos o relatório do nosso trabalho, fomos dispensados e logo me vi na Universidade Maria de Nazaré. Apreciava, confortado, cada lugar que passava, muito alegre de ali estar. Como podem existir pessoas que preferem o inferno ao céu? Sentei na minha cadeira e deixei os outros perguntarem. Painel pergunta: por que Jesus mandou o leproso mostrar-se aos sacerdotes? Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Resposta: mandou-o ao sacerdote por deferência ao cargo e à lei, que prescrevia ao leproso curado dar ciência disso ao sacerdote, a fim de obter permissão para voltar ao consórcio civil, porquanto a lepra o retirara do convívio da sociedade. Pergunta: por que combatem o espiritismo quando em Mateus, capítulo 8, versículo 28, está escrito: quando Jesus chegou à outra margem do lago, a região dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados que saíram do sepulcro, e eram tão furiosos que ninguém ousava passar por aquele caminho. Resposta: os túmulos judaicos eram cavernas naturais ou artificiais nos jardins, nos campos e nas vertentes dos montes, onde obsidiados se escondiam. O intercâmbio com os dois mundos se encontrava ou sempre esteve presente no Antigo e no Novo Testamentos. Pergunta: por que não jejuavam os discípulos de Jesus? Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. Qual a razão por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus disse-lhes: acaso podem estar tristes os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Resposta: Cristo é o esposo, a esposa, a humanidade. Os amigos do esposo, os discípulos. E ainda Jesus falou que não se põe remendo de pano novo em vestido velho, nem se deita vinho novo em odres velhos. Por pano novo e vinho novo, entende-se sua doutrina, que não deve ser sobreposta, como remendo à antiga lei, nem deve ser infusa em almas estragadas, como a dos fariseus. Versículos 16 e 17. Ainda o painel pergunta, Mateus capítulo 10, versículo 37. Como pôde Jesus dizer, o que ama pai e mãe, mais que a mim, não é digno de mim? Resposta: Cristo não destrói os afetos humanos,
mas nos pede caridade. Não proíbe amar os pais e os filhos, mas amá-los mais que a Deus. Pergunta: onde estava João Batista nessa época? Resposta: na prisão de Maqueronte, a leste do Mar Morto. Terminou minha aula. Gostaria de ali ficar todo o meu tempo livre. Contudo, tinha de voltar ao trabalho e, para isso, fui em busca dos meus amigos, que se preparavam para dar uma chegada à casa de Fernando. Por que também vamos, se ele ficou com o Quirino e Eliette? Perguntou. Porque nós temos um dever moral para com ele. Quando partimos? Logo mais nos encontraremos com eles na casa de Fernando. Se você, Sérgio, não desejar ir, pode ficar aqui estudando, falou meu Olegário. Não, chefe, não me deixe. Estou pronto para partir, falei dando continência. Assim descemos até a crosta da terra, encontrando Fernando e Sabrina na porta da mansão. Pensava comigo mesmo, vai ver que é coisa de viciados. Antes de entrarmos, fomos convidados à prece, e ali naquele belo jardim, uma equipe espiritual orava antes de adentrar aquele belo palacete. Uma velha babá se encontrava na copa. Preparava uma bandeja de comida para levar a alguém. Acompanhamo-la e tivemos uma surpresa ao nos depararmos com o filho de Fernando estirado na cama em estado terminal. Ao ver o jovem, correu até ele chorando muito. Nós orávamos. Meu Deus, o que aconteceu com Guilherme? Aproximei-me do leito e vi um adolescente que deveria estar no vigor da mocidade. Guilherme não aparentava mais que 17 anos. O pai abraçou-se a ele, chorando. Por mais que orássemos, nada podíamos fazer. Ali se encontrava mais um doente terminal. Era a maldita, que se apossara de mais um encarnado. Fernando perguntava como o filho pudera contrair o vírus. Nisso, Guilherme começou a gritar. Bah, socorro, o velho está aqui. Esconjuro, cruz credo, esconjuro. Olegário aplicou o passe em Guilherme, enquanto Fernando saía à procura da esposa. Sabrina, levando-a até o jardim, informou-a de que Heleninha encontrava-se na Europa, com o noivo, fugindo do disse-me-disse da sociedade. Fernando perguntou, pode me dizer como meu filho se contaminou, Sabrina? Guilherme é viciado em tóxico. Estudando na Inglaterra, participava de todas as orgias de sexo e droga. O dinheiro em excesso, Fernando. Dá aos filhos o passaporte para a dor. Meu Deus, o que eu faço? Nada, irmão. É só esperar Guilherme para amenizar-lhe os sofrimentos. Não notou que nós não o deixamos no vale? Quando lá chegamos, fomos informados de que Guilherme se encontrava muito mal. Veja, Fernando, como a espiritualidade maior é irmã e amiga. Até quando ficarei aqui, Olegário? Não sabemos. Você permanecerá, mas nós partiremos de volta às colônias. Sabrina lhe fará companhia. Um dia nos reencontraremos, quando esta má fase familiar passar. Estivemos com Fernando por mais aquele dia e depois nos despedimos, deixando aquele pai milionário que de um momento para o outro viu-se despojado de tudo, até do direito de procurar uma nova vida no plano espiritual. O palacete foi ficando para trás, e com ele a história triste de uma família materialista. Olegário, para onde vamos? Fomos chamados para prestar auxílio a Jurema. Sua mãe nos encarregou de buscá-la. Ela está doente há vários anos. A hora do desencarne está próxima. Não iremos para a colônia? Não. Vamos direto ao hospital, onde Jurema vence mais uma etapa da doença. Abri o Velho Testamento e encontrei Jó. Capítulo 28, versículo 12 e 13. Mas a sabedoria, onde se acha ela? E qual é o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, nem ela se acha na terra dos que vivem em delícias.